Olha pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, eu com a minha xícara de café do Stitch. Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, deixa eu só tomar meu golinho aqui. Do verdadeiro hedge fund que a gente tem no mercado hoje, o KNHF. Embora tenha alguns outros hedge funds aí já se consolidando, mas eu entendo e vejo o KNHF hoje como o melhor hedge fund. E sempre lembrando isso, pessoal, isso é muito importante. O fato dele ser o melhor hedge fund, ou o melhor fundo nessa categoria, não significa que ele seja o melhor investimento. O melhor investimento vai ser quando o melhor ativo encontra com o melhor preço. E se você quiser saber os preços, seja membro da comunidade, link aqui na descrição, você vai saber os preços que eu considero, os preços que eu calculo para recomendar alguns ativos, inclusive o KNHF está lá dentro. Beleza, pessoal? Até não teria muita lógica eu não recomendar esse ativo, mas, claro, dentro do preço que eu considero um bom investimento. Então, bora para o relatório gerencial. Não deixa de curtir, tá? Vocês curtindo faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu só tenho a agradecer a vocês por isso. Então, bora para o relatório gerencial de maio do KNHF. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de maio. Fundo aí, cota patrimonial 99, cota de mercado 91,25. Vamos ver quanto que ele fechou hoje. Deixa eu ver aqui, KNHF 11. KNHF 90 e 81. 90 e 81. Ele teve uma oscilação aí nesse hoje, né? Pouca coisa. Vou pegar no último mês aqui. Chegou a estar em negativo, vamos pegar nos últimos 6 meses. Ele chegou a negociar abaixo de R$ 75, valorização de 21, mais de 20%. Isso aqui é segredo, não é? Eu não queria mostrar isso agora. Vocês já vão entender o que é essa planilha daqui a pouco. Então, o fundo aí negociando com deságio, e aqui eu sempre gosto de enfatizar para vocês tomarem cuidado nas avaliações de P sobre VP em hedge fund que possui imóvel físico. Como vocês sabem, o fundo hoje ele tem 30% em imóvel físico, que foi inclusive compra que ele fez do HSML e qual? Agora o outro não lembro de cabeça. Acho que foi do TEP 11. Acho que foi do TEP 11. E ele tem 30% do patrimônio dele. O que significa isso, pessoal? Significa, se vocês procurarem aqui no canal, inclusive eu preciso fazer um vídeo, voltar a falar sobre isso, sobre análise de P sobre VP para fundos, tanto de papel quanto para fundos de tijolo, porque a avaliação patrimonial de fundo de tijolo é feita uma vez por ano. Então, se você tem uma avaliação que foi feita um ano passado, o P sobre VP está refletindo o valor patrimonial que foi avaliado ano passado. E o mercado pode ter mudado. E o mercado, a cotação acompanha o que está acontecendo hoje, não o que estava acontecendo lá na avaliação patrimonial. E o que significa isso no KNHF? Significa que 30% do valor patrimonial dele está travado, ou seja, ele não sofreu alteração. Então, isso significa que o valor patrimonial dele pode subir ou descer, ou ele poderia ter subido mais ou descido mais, só que 30% dele é meio que travado por avaliação do imóvel. Já a parte de CRI, fundo imobiliário, ação e os ativos de renda fixa é quase diária a marcação. Então, reflete de fato o valor patrimonial do ativo, mas esses 30% não. Então tome um pouco de cuidado para não somente considerar o valor patrimonial do ativo no momento para fazer uma decisão. O fundo pagou R$ 1 por cota, aumentou os dividendos, como já era esperado, isso eu já tinha até comentado com vocês no mês passado. O fundo não realizou nenhuma operação em maio, ele está com CRI aí, que é a maior parte do portfólio, 64% do portfólio do KNHF é CRI, sendo 44% em inflação e 19% CDI, ou seja, quase metade do PL do fundo é CRI indexado à inflação, a uma taxa média aí de aquisição de 10 e 13, de marcação 12%, maior parte residencial, depois equity e pulverizado. Movimentação na carteira de fundo imobiliário, é aí que vocês vão entender aquela planilha que eu fiz. O fundo ele tem hoje 265 milhões em fundo imobiliário, a maior parte em CRI, depois shopping, varejo, residencial, escritório híbrido, logística e renda urbana. E durante o mês foram investidos 30 milhões,
em um fundo imobiliário voltado à incorporação residencial e também 6 milhões, foi vendido 6 milhões em um fundo do setor logístico. Só que eles não informam quais são esses fundos que eles negociaram. E aí, pessoal, eu fiz um trabalho que deu um trabalho, passei um bom tempo fazendo isso, que é o seguinte, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o informe trimestral, o último informe trimestral, que saiu do quarto tri, do quarto trimestre de 24 e o primeiro tri de 25 que saiu agora em maio, no último que é o que vale para esse relatório. Esse último relatório agora, ele está refletindo o último mês do que saiu a informação do TRI. Então, embora ainda tenha, claro, as alterações, eu só estou pegando a questão dos últimos trimestrais para a gente entender mais ou menos o que o fundo vem fazendo. Alguns pontos me chamaram a atenção. Isso aqui é a carteira toda de fundo imobiliário, e se você somar, eu peguei pelo Google Finance a cotação do dia, né? Eu peguei pela cotação atual dos fundos que ele tem em carteira, tá dando mais ou menos 250 milhões. Só que aqui na verdade, eu não sei quanto que tá esse ícone aqui. Provavelmente a diferença para o que está no relatório para isso aqui é esse fundo aqui que ele não é um fundo negociado em bolsa. Então eu não sei qual é o valor dele, precisaria procurar, mas ele não, eu não sei qual que é o valor, mas provavelmente dá essa diferença aí. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, praticamente zeraram o BRCR. Eles tinham 285 mil cotas, passaram para 14 mil. Então, uma venda grande aqui de 270 mil cotas. Venderam Bresco também, tinham 350 mil cotas, passaram para 247. Então, não sei se a venda que eles indicam no relatório é do Bresco. Venderam LVBI, na verdade, eles zeraram a posição de LVBI. Venderam aí 76 mil cotas, mas o que me chamou a atenção foi esse aumento. Hoje, a maior posição de fundo imobiliário do KNHF é o KNSC, que é um fundo da própria casa, 34 milhões, aí tem 3 milhões de cotas, quase 4 milhões, saiu de 1,7 para 3,8 milhões de cotas, né? Essa é a maior posição. E esse mês, no último tri, eles entraram em bastante fundo. Essa aqui é a coluna do quarto tri. E aqui é o que entrou nesse primeiro TRI de 2025. Então tem vários fundos aqui, entrou BTLG, ICRE, Clean, CVBI, Rassaf, Cacre, mais um fundo da casa aí, entrou PVBI entrou pouquinha coisa, 454 cotas, e alguns outros fundos. Outro que também algo interessante, que ele é um cotista relevante do SARI, que ele tem 3 milhões de cotas do SARI e não fizeram nenhuma movimentação, possivelmente aguardando aí esses movimentos da compra do BTLG. Na verdade, eles estão agora com as duas pontas, né? Tanto no SARI quanto no BTLG. Mas a compra do BTLG é pouca coisa, tem 1.100 cotas, tá 110 mil reais aqui, para um fundo é pouca coisa. Mas hoje a maior posição deles é o KNSC. Eu quero ver se eu faço isso com mais outros fundos, fazendo esse comparativo, principalmente de fundos que a gente não consegue, eles não informam quais foram as movimentações. A gente tenta viajar, tenta analisar, mas só para vocês verem aí. E aqui, para quem não sabe como que faz isso, é só vocês pegarem aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, KNHF11. Só vocês colocarem aqui, ó, no KNHF e vir aqui em comunicado, é só buscar informe trimestral. Informe trimestral é o informe que mostra. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro. É só você procurar informes aqui que eu mostro o que são cada um dos informes. Os informes trimestrais mostram os ativos que o fundo tem. Então aqui tá todos os fundos. E aqui, pessoal, é uma zona. Porque cada administrador chama o fundo de um jeito. Se vocês pegarem aqui, tem Bresco-FI. Tem alguns outros aqui, tem outros lugares que chamam de um jeito diferente, e aí você tem que ir pelo CNPJ. Por isso que, inclusive, eu coloquei na tabela o CNPJ dos fundos, porque se aí pelo CNPJ eu consigo saber que fundo que é. Então isso facilita o trabalho. Então aqui a planilha, vou continuar acompanhando do KNHF, vou ver aqui de outros fundos que eu possa continuar fazendo isso. Aqui a questão das movimentações, questão do IOF, aqui não tem nada falando ainda das movimentações da tributação. O fundo, então, pela sensibilidade dele hoje, 90 e 81, ele está nessa faixa aqui, ó. Ele está hoje na carteira de CRI com um spread aí de CDI mais 5,16 e de PCA 13,03, negociando a parte de imóvel a 20 mil reais o metro quadrado, para vocês verem, ele já chegou a estar quase 16, se eu não me engano, valorizou. E isso, se vocês lembrarem, o Faria Lima foi comprada a quase 40 mil reais o metro quadrado, negociado a 40 mil reais o metro quadrado,
que é esse ativo aqui. Na verdade foi o São... Não, agora de cabeça eu não lembro, acho que é o São Luís. Deixa eu ver aqui. Vai que é tanto fundo, pessoal. Acho que foi o Faria Lima, que ele foi comprado a 40 mil reais o metro quadrado, ou próximo disso, pouco menos de 40 mil reais, mas para vocês verem como que ele está negociando, os valores que ele está negociando no mercado, para vocês verem como ainda os fundos ainda estão com um bom desconto, né, um bom deságio. E aqui a acessibilidade à carteira de fundo imobiliário, eles entendem que o duplo desconto pode fazer uma elevação de até 55% no valor, principalmente na carteira de fundos imobiliários. Aí o fundo, mais um mês aí aumentando o dividendo, agora foi para R$1, estava em 95, agora foi para R$1. O guidance já tinha subido o mês passado, de 0,95 para 1,05, mantiveram aqui. Até porque o fundo está com uma boa reserva, 82 centavos de reserva. Ele gerou 1,20 esse mês, gerou 1,20. Mas sempre lembrando, pessoal, que isso daqui é um componente importante, tá? Esses dois aqui, tanto 1,7 milhão quanto quase 2 milhões aí, ele é muito importante porque eles vão sair. Até porque o fundo ele vai terminar de pagar os imóveis, né? Tanto o São Luís quanto o Uberaba, ele vai terminar de pagar. Tem 72 milhões, quer dizer, tem, se a gente for ver aqui, 160, uns 200 milhões ainda que ele precisa pagar de obrigação. Então isso aqui, e esse é o dinheiro que está rendendo aqui na parte de LCI, instrumento de caixa. Então isso aqui vai diminuir, mas mesmo assim o fundo está bem tranquilo, gerando bastante aí, gerou 1,20 esse mês, ele vem vários meses aí, desde fevereiro, gerando acima do que ele vem distribuindo, tanto é que o fundo subiu o guidance, até porque ele tem uma reserva bem tranquila aí, 0,82. Esse mês aí foi incluído março e abril, então acompanha muitos fundos da Kinea, na questão tirando o Cacre, mas é bem parecido com os outros fundos. Então aqui o desembolso que o fundo tem ainda para pagar, mas ele está tranquilo em relação a isso. Liquidez continua com aqui, ele chegou, quando eu mostrei para vocês, né, negociando abaixo de R$75. E aqui os ativos do fundo, CRI, tem operação 8.2 de compromissada, padrão Kinea. E é isso, pessoal, aqui os ativos, portfólio, é um baita de um fundo. Gosto muito do KNHF. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.